Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, já estava com tanta saudade, que eu resolvi fazer alguns vídeos, né, para poder ter um contato um pouco melhor com vocês. E quem sabe daqui a algumas semanas eu tô pensando em fazer algumas lives também. Depois vocês me dão um retorno sobre o que vocês acham dessa ideia, tá? Hoje eu preparei para vocês um pouquinho sobre os vírus. A gente vai falar um resumo bem geralzão dos vírus, tá? O que vocês precisam saber, as principais teorias, sua estrutura morfológica e tudo mais, tá bom? Um próximo vídeo a gente vai falar sobre as suas reproduções, tá? Para ficar um vídeo bem tranquilinho sobre os dois tópicos, tá? Bom, primeiro passo, a gente vai falar um pouco sobre as teorias da origem da vida, ou origem viral também, tá bom? Existem duas teorias que tentam explicar basicamente como que os vírus surgiram. Eu sei que alguns alunos já vieram me perguntar, esse é um tema bem complexo, tá? A primeira teoria é a evolução retrógrada. O que seria essa evolução retrógrada? Que o vírus é descendente de parasitas intracelulares que teriam perdido sua autonomia metabólica durante o processo da evolução. Isso é bem estranho, né, galerinha? Então, basicamente, a teoria da evolução retrógrada é o vírus, ele era um parasita, um exemplo, uma bactéria ou algum tipo de sei lá, pensa aí num parasita, uma lombriga da vida. Brincadeira. Bom, ele era um parasita obrigatório, certo? Que foi perdendo a sua autonomia metabólica. De tão simbiótico que foi sua relação com o ser parasitado, ele acabou perdendo essa necessidade de realizar a sua própria reação metabólica, né? Ele acabou roubando essa reação metabólica do ser parasitado, tá? Outra teoria é a origem celular. Bom, essa teoria ela diz que os vírus seriam componentes celulares como plasmídios ou RNA mensageiro, que por recombinação teriam adquirido invólucro proteico e logo depois adquiriram sua independência, no caso, independência viral. Bom, essa teoria ela já é mais descartada pelos cientistas, tá? Bom, explicando essa teoria, os vírus seriam, como eu posso dizer, como se fosse uma organela. Seria, por exemplo, como se fosse uma mitocôndrias, um ribossomos, ou um próprio RNA mensageiro fosse só um pequeno processo ali do funcionamento metabólico. E com o passar do tempo, ele acabou adquirindo o invólucro proteico, tá? O que acabou dando para ele uma resistência fora da célula, tá? E deu logo em seguida a sua independência, tá bom? Essas são as duas principais teorias. Tá beleza, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse tema, vocês podem me perguntar depois, tá bom? Bom, continuando, um tema que está muito na moda é o Covid-19, é o famoso coronavírus. Então, Covid-19 é o nome científico que a gente dá para ele, tá bom? No caso, corona é o nome popular, devido ao seu envelope que é parecido com uma coroa. Olha, essa parte aqui, ó, ela é envelopada, tá? E o que seria constituído esse envelope? Bom, mais pra frente a gente vai ver que o envelope ele é constituído basicamente por proteínas e lipídios. E o que acaba degradando os lipídios? Detergente, não é? Sabão. Por isso que a importância da gente estar sempre lavando as mãos para combater esses patógenos virais, tá? Mais pra frente a gente vai falar disso daí, tá? Por isso que uma das recomendações
do Ministério da Saúde e tudo mais é lavar as mãos. Para vocês verem que um indivíduo tão pequenininho causa tanto problema pra gente. Bom, agora a gente falando da estrutura propriamente dita do vírus, tá bom? Estrutura viral. O vírus, ele é basicamente material genético. O material genético, ele pode ser DNA ou RNA, tá? Depende do vírus. Existe bilhões e bilhões de vírus e deve existir muito mais que ainda não foi descrito, tá bom? Ele tem dois componentes básicos. O primeiro é o genoma, que é o DNA ou RNA, e o segundo é o capsídeo. O que seria o capsídeo? O capsídeo, ele é como se fosse um invólucro proteico. É como se fosse uma membrana de proteína e carboidrato que protege o vírus, tá bom? É só isso, belezinha? E a junção de um genoma com um capsídeo forma um nucleocapsídeo, tá bom? Bem facinho, não é? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu volto a salientar, vocês podem me perguntar no privado depois, tá bom? Se não ficou bem claro aqui nesse videozinho, tá? Bom, a estrutura viral, além daquela forma mais simples, ela também pode ter um envelope lipoproteico. Além de ter o capsídeo e o ácido nucleico aqui dentro, tá bom? Ele pode ter um envelope lipoproteico. O que seria esse envelope? No momento em que a célula, no caso, o momento que o vírus está se reproduzindo no interior de uma célula parasitada, ele acaba roubando esse envelope aqui do seu hospedeiro, tá bom? Mais pra frente a gente vai explicar isso daqui, mas é só para vocês saberem, esse envelope ele é composto basicamente por carboidrato e lipídios. E o que, como a gente já disse anteriormente, o que o lipídio faz quando ele entra em contato com o detergente? Simplesmente ele se desfaz, não é? É isso que acontece, ele se emulsifica, tá? Então, esses vírus que possuem estrutura de envelope, os envelopados, eles somente podem infectar alguém se o envelope estiver intacto. Por isso que, se a gente estiver sempre passando álcool e sabão na mão, a gente vai romper somente essa camadinha aqui, ó. E se a gente romper essa camada, o vírus perde a sensibilidade para entrar na célula e perde a sua função, tá? Não necessariamente ela rompe essa camada aqui, mas rompe essa camada aqui. E se os vírus que tiverem essa função envelopado, se ele romper o envelope, ele praticamente perdeu o seu poder de infecção, tá? Belezinha? Bom, vamos passar aqui para